Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos o quê? Literatura, viajarmos nas histórias, conhecer novos autores, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares, lugares que existem e lugares que não existem, lugares que são extremamente fantasiosos. Por isso, eu inicio a aula questionando a vocês. Olha só, você já leu, ouviu a história completa de Harry Potter? Porque a gente sabe que tem os livros, mas nós também sabemos que essa história toda foi filmada. Você tem conhecimento do Harry Potter? Conhece alguma coisa do Harry Potter? Vocês viram que eu até estou aqui com os meus bottoms aqui do Harry Potter, é uma leitura que eu gosto bastante. E olha só, você sabe quantos livros e quantos filmes são ao todo? O Harry Potter, você sabe quantos livros e quantos filmes são? Eu vou dar um tempinho para você pensar ou pesquisar e eu já volto para a gente continuar. Então, será que você sabia isso de memória ou você precisou pesquisar? Será que você é uma pessoa que gosta do Harry Potter? Trouxe aqui para vocês, olha só, eu tenho essa caixa com os livros do Harry Potter. Todos os livros do Harry Potter estão aqui. Então, se você contou, nós vamos lá, vamos até o livro número 7. Sabemos, então, que são 7 livros. Bastante coisa, precisa de bastante criatividade para escrever uma história desse tamanho, e uma história que vamos, concordar que é uma história que fez bastante sucesso, fez e ainda faz. Mas diferente dos livros, nós temos o quê? 8 filmes. Olha só, a história de Harry Potter foi contada em 7 livros e 8 filmes, pois a última parte da história, As Relíquias da Morte, foi para o cinema em 2 partes. Por isso que nós temos então mais filmes do que livros, porque a última parte, ela foi o quê? Ela foi dividida ali em 2 filmes. E será que a gente vai fazer a leitura hoje do Harry Potter? Será que é isso que vai acontecer? Será que é por isso que o professor trouxe aqui o Harry Potter? Será que é por isso que ele está ali com os bottoms? Mas antes, vou deixar vocês um pouco curiosos ainda, antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer o quê? Claro, conhecer a nossa autora de hoje. E falando em autora, olha só quem nós temos, J.K. Rowling. Sim, a autora de quem? A autora do Harry Potter. E olha como a nossa escritora é uma pessoa jovem, nasceu em 1965. Então, nós sabemos, sim, que essa pessoa, essa escritora, ela tem bastante fama por conta do Harry Potter. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dela. Olha só. Joanne Jo Rowling, 1965, mais conhecida como J.K. Rowling. É uma escritora britânica, autora da série Harry Potter, que conquistou o público jovem e vendeu milhões de exemplares, e ainda vende milhões de exemplares. J.K. Rowling nasceu em Yate, Inglaterra, no dia 31 de julho de 1965. Ela é filha de Peter James Rowling e de Anne Volant. Passou sua infância na cidade de Chepstow. Seus pais gostavam de ler e sua casa era repleta de livros. Desde criança, queria ser escritora. Escreveu seu primeiro livro de ficção com 6 anos de idade. A história de um coelho chamado Coelho. Chamo a atenção de vocês agora para a idade em que essa nossa escritora escreveu seu primeiro livro.
6 anos de idade. Será que com 6 anos de idade você já criava histórias na sua cabeça? Será que você é uma dessas pessoas que, tão jovem, já escreve algumas histórias? Porque, né, 6 anos, uma criança já escrevendo histórias. Então, sim, é possível começar lá com 6 anos, ou com a idade que você tem agora, e por que não se tornar um escritor ou escritora tão famosa quanto essa nossa escritora de hoje. Já pensaram sobre isso? Já pensaram nessa possibilidade de ter ali os seus livros vendidos? Seria bem bacana isso acontecer. Então, se você é uma das pessoas que gostam de escrever, continue escrevendo. Incentivo vocês a escreverem sempre as histórias de vocês. Quem sabe, lá no futuro, eu ainda posso falar de você aí que está em casa nos vendo. Mas olha só, J.K. Rowling estudou línguas clássicas e literatura francesa. Passou 1 ano na França fazendo curso de especialização. De volta à Inglaterra, trabalhou como pesquisadora da Anistia Internacional em Londres. Durante uma viagem de trem entre Manchester e King's Cross, ela começou a escrever Harry Potter. Ao desembarcar na estação, muitos personagens já estavam definidos. Em 1991, deixou o cargo de pesquisadora e foi morar em Porto, Portugal, para lecionar inglês, mas não parou de escrever. Frequentava a famosa livraria Lelo, localizada no centro histórico da cidade, onde deu continuidade às histórias. Em 1996, o primeiro livro da série Harry Potter foi concluído e intitulado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Depois de ter sido recusado por várias editoras, a obra foi aceita pela editora e publicada em 26 de junho de 1997. Olha só que história interessante. Você ter a sua obra, aquilo que você escreveu, recusado por várias editoras, até que uma editora aceita a publicação e se torna aí esse best-seller que a gente conhece com milhões, né, de exemplares vendidos e, volto a dizer, que ainda se vendem. Agora, eu convido você para a gente pensar um pouquinho. Nós sabemos o nome da nossa autora, J.K. Rowling. Mas olha só o que eu trouxe para vocês para a gente pensar. Olha só. O pai dela, Peter James Rowling. A mãe, Anne Volant. Ok. De onde poderia ter saído o K, né? O K de J.K. Rowling, sabendo que seu nome de nascença é Joanne Rowling. Olha só, o nome dela de nascença é Joanne Rowling, mas ela inseriu um K no nome dela, tanto que ela ficou famosa como J.K. Rowling. Mas de onde será que ela pode ter tirado esse K? Por que ela inventou essa letra ali no nome dela? O que você pensa sobre isso? Vou dar um tempinho para você pesquisar ou mesmo escrever, caso você já conheça, e eu já volto. Então, será que você já descobriu de onde veio esse K ali no nome dela? Por que será que tem esse K? Ela incluiu e nós estamos acostumados, né, a ter ali os sobrenomes da família e a gente já sabe que o sobrenome, né, com K ali não aparece. Então ela tirou esse K de algum lugar. Vamos descobrir? Olha só. Joanne Rowling, seu nome de nascença, recebeu um K de Kathleen, nome de sua avó paterna, assinando suas histórias como J.K. Rowling. Olha só que bacana, além de tudo, a nossa autora homenageia a sua avó paterna ali com o nome de Kathleen, por isso nós temos aquele
Bacana isso, né? Já pensaram? Estão pensando aí quando vocês se tornarem escritores famosos, o que vocês vão fazer? Vão mudar o nome? Vão ter o mesmo nome de vocês? Fico curioso para saber o que vocês pensam a esse respeito. E agora, antes de começarmos a leitura do que nós vamos fazer hoje, nós vamos assistir a um vídeo sobre o livro Os Contos, olha só, Os Contos de Beedle, o Bardo. E nós vamos assistir a um vídeo falando sobre esse livro aqui. Vamos lá? Então, venham assistir o vídeo comigo. Olá, tudo bom? Meu nome é Adriano Félix, eu sou professor de filosofia e eu vim aqui hoje para falar de um livro derivado da saga Harry Potter. Pegue sua varinha, sua edição de Harry Potter e vamos lá. O livro em questão é Os Contos de Beedle, o Bardo. Alguns personagens de Harry Potter são trazidos para essa obra, mas como autores. Este livro foi o livro que o nosso querido alvo Dumbledore deu de presente para Hermione no seu testamento. Ela traduziu este livro das runas antigas, publicou pra gente, né, em 2008 e acrescentou comentários e notas de rodapé escritas pelo próprio Dumbledore. É um livro dentro de um outro livro. Por isso que é mais do que ler sobre os bruxos, mas ler com os bruxos. Bom, segundo o próprio livro, Beedle é um bardo barbado. É um bruxo do século XV que começou a sintetizar e a reunir as primeiras histórias, quase que como os irmãos Grimm. Ao que parece, ele era uma pessoa que simpatizava com os humanos não mágicos e considerava que a maior parte das desavenças entre bruxos e humanos partia do fato dos trouxas serem mais ignorantes do que malvados. São fábulas com metáforas onde vocês podem tirar lições de moral. O próprio Dumbledore, nos comentários, explica as lições de cada história. A maior parte das lições dos livros tem a ver com as virtudes da bondade e da honestidade, além de uma integração pacífica entre pessoas diferentes. A magia aparece, na maior parte das vezes, relacionada aos feitos dos personagens, mas não é sempre a melhor solução para todas as questões. Era uma vez um velho bruxo muito poderoso que usava magia com generosidade e sabedoria para beneficiar os seus vizinhos. E quais são esses 5 contos? O Bruxo e o Caldeirão Saltitante, A Fonte da Sorte, O Coração Peludo do Mago, esse daí é um conto meio terror, meio sombrio de um bruxo que não queria se apaixonar jamais. Babette, A Coelha e Seu Toco Gargalhante, e o conhecidíssimo conto dos 3 irmãos Perevel, né, que dá o nome para o 7º livro da saga Harry Potter, As Relíquias da Morte. Nas palavras do próprio Dumbledore: quando eu era criança, essa história me causou uma profunda impressão. Ouvia primeiramente contada por minha mãe, e logo tornou-se o conto que eu pedia com mais frequência na hora de dormir. Isto sempre provocava discussões com meu irmão mais novo, Alberfort, cuja história favorita era Botalhão, o Bode Resmungão. Então eu termino perguntando: quais será que seriam outras histórias do mundo bruxo? Nos resta imaginar. Muito obrigado e tenham ótimas leituras. Então, gostaram de saber um pouco mais sobre esse livro que nós tiramos o nosso conto de hoje? Olha só, viram? Lembram que ele disse o quê? O professor disse que tem 5 contos. Na aula de hoje, nós vamos fazer a leitura de 1. E qual será que nós vamos fazer a leitura? Por isso eu trago para vocês já o título do nosso conto de hoje, que é O Conto dos 3 Irmãos. Estão lembrados que o nosso professor disse o quê? Ele disse que esse conto teria dado origem ao último livro, As Relíquias da Morte, do Harry Potter. Tanto que o Conto dos 3 Irmãos, aparece tanto no livro
como no filme também aparece esse conto, é comentado sobre esse conto lá no livro. Então, por isso eu trouxe esse conto para você. Se você já conhece o conto, tenho certeza que você vai apreciá-lo ainda mais. E se você ainda não conhece, não perca a oportunidade, porque esse conto ele traz muita coisa dessa vida fantasiosa, dessas histórias fantasiosas. Vamos começar então? Olha lá, acompanhem comigo. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadear e perigoso demais para atravessar a nado. E já faço uma parada com a nossa introdução da história. Primeiro que a gente tem ali esse era uma vez, que já nos remete a essa ideia de contos de fadas, né? Esse era uma vez vai me levar lá aos contos de fadas, aqueles que a gente conhece quando a gente é mais jovem. Mas a partir dessa introdução ali desses 3 irmãos, eu já tenho uma pergunta para você já ir pensando e vivendo a história. Se você fosse versado em magia, ou seja, se você soubesse magia, como você faria para atravessar o rio? Olha só, os nossos irmãos estão o quê? Estão parados ali e não conseguem atravessar aquele rio. Mas se você tivesse magia, se você pudesse fazer ali uma magia, como que você ia atravessar esse rio? Que tipo de magia você faria? Vou dar um tempinho para você utilizar a sua criatividade e eu já volto. Então, fico tão curioso para saber como que você faria para atravessar esse rio. E vocês sabem que eu sou curioso, né? Já nas nossas histórias, nas nossas aulas, já falei isso várias vezes para vocês. E é óbvio que eu tenho curiosidade para saber como que você agiria nessa situação. Por quê? Porque é uma situação interessante. Você tem magia. Você pode fazer muitas coisas para atravessar esse rio. Mas vamos ver como os nossos irmãos, os irmãos ali do nosso conto, vão se virar nessa questão. Olha só, continuando. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Então, simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia, quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Estava zangada por terem me roubado 3 vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio, mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela, e a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. Muito bem.
agora a gente já tem os 3 irmãos, cada qual com o seu presente dado pela morte, né? São alguns presentes interessantes, inclusive. Por isso, eu já te convido para a gente fazer o quê? Refletir alguma coisa. Olha só, qual a relação entre as características de cada irmão e os presentes recebidos? Olha só, lá apareceu as características dos irmãos, como esses irmãos agiam, como eles eram ali na vida, né? Como esses irmãos eram na vida. Se esses presentes têm relação com as características desses irmãos, vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar. Então, pensaram a esse respeito? Olha só, a varinha mais poderosa, foi para quem? Foi para aquele que gostava do combate. Depois nós tínhamos o quê? A pedra que poderia ressuscitar. Foi para quem? Foi para aquele que queria humilhar a morte, tirar da morte aquilo que ela já havia tirado dele. Interessante quando a gente começa a pensar nesses presentes com as características. E o mais humilde, olha só, pediu ali para ser invisível. Não é interessante essa questão, se a gente começar a pensar a esse respeito, relacionar essas características com os presentes. Mas vamos continuar a nossa história para saber como que isso vai acabar. Olha só. Então, a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem viagem, e foi o que eles fizeram, comentando, assombrados, a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Agora a gente já vê, né, como cada um desses irmãos estão utilizando, né, esses presentes dados pela morte. E eu vou te convidar para a gente refletir nesse último presente. Olha só, o que o bruxo poderia fazer para amenizar o sofrimento da
moça, porque ficou claro no texto que a moça está sofrendo porque não se sente pertencente mais do mundo dos mortais. O que o bruxo poderia fazer? Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, colocou aí no papel, usou a sua criatividade. Se você fosse o bruxo, como que você faria para amenizar essa dor? Vamos ver o que o nosso bruxo fez para amenizar a dor? Olha só. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado, e iguais partiram desta vida. E assim termina esse nosso conto dessa história dos três irmãos. Um conto curto, relativamente curto, mas com o quê? Com muito conteúdo quando a gente começa a pensar nas atitudes que foram tomadas por cada um dos irmãos. E é claro que eu tenho uma pergunta para você. Gostaram do texto? O conto dos três irmãos? Foi assim que você pensou? Se você não conhecia esse texto, foi assim que você pensou que ele poderia se passar, né? O que seria esses três irmãos? Se você fosse um desses irmãos, né? Como que seria? Como que se daria tudo isso? Agora, o conto acabou, mas a nossa aula ainda não. Agora, eu vou te convidar para quê? Para entrar na história. Então, por isso, eu já tenho uma pergunta para você. Dos três presentes, quais eram os três presentes? A varinha, a pedra e a capa. Qual deles você escolheria e por quê? Pense, se você tivesse a oportunidade de escolher um desses três presentes, qual deles você escolheria? E, claro, tem que se dizer ali por que você escolheria. Os nossos irmãos do conto, eles tinham o quê? Eles tinham motivos para cada um escolher aquele presente. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, qual presente você escolheria? A varinha? E se você escolhesse a varinha, por que você escolheria a varinha? Será que era para ser invencível, assim como o nosso irmão mais velho lá do conto? Mas vocês viram que ele não era tão invencível
assim como ele pensava ser invencível. Será que você escolheria a pedra, aquela pedra que era capaz de ressuscitar os mortos? Será que teria validade para você isso? Ou será que você ia escolher a capa para ficar invisível também? Será que nós temos ali alguma vantagem em ser invisível? E por isso eu vou te chamar para a gente pensar mais um pouco sobre a história. Olha só, agora que você já escolheu você escolheu um só. O que você faria se também tivesse os outros presentes? Primeiro você colocou aquele que você preferiu, né? Ou a varinha, ou a capa, ou a pedra. Primeiro você escolheu um desses. Mas agora tem os outros dois. Se você tivesse os outros dois também, o que você faria? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Bem, como vocês já me conhecem, sabem que eu fico curioso para saber o que vocês fariam com esses presentes todos dados ali pela morte. Será que você ia sair lutando ali como o nosso irmão mais velho fez? Será que você ia se esconder para sempre por muitos anos, como aquele nosso mais novo e humilde fez? Fico curioso para saber quais seriam as suas atitudes. E é interessante a gente pensar que quando você escreve o que você faria, você já vai aos poucos criando, utilizando a sua criatividade e criando o quê? Criando a sua própria história, como você acha que deveria ter acontecido. Não é bacana? É quando a gente consegue colocar essa criatividade no papel e perceber que eu estou colocando o quê? As minhas ideias. Mas não acabamos de entrar na história ainda. Tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só. O conto dos três irmãos possui uma moral. Isso é certo, ok? Qual poderia ser essa moral? Olha só, o conto dos três irmãos possui uma moral. Vocês já leram vários textos que possuem moral, certo? Na vida aí escolar de vocês passaram por vários textos que têm moral. E esse? Qual seria a moral desse conto que nós lemos, o conto dos três irmãos? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, será que você conseguiu encontrar a moral dessa história
Nossa, professor, mas eu não estava esperando fazer a leitura do texto para a gente encontrar a moral. Mas não se preocupe, se você não encontrou a moral, ou se por um acaso você encontrar uma moral diferente da que eu vou apresentar para vocês, não precisam ficar preocupados, não tem problema. É sinal, como eu sempre digo, que você foi além daquilo que já tinha sido proposto. Você pensou além daquilo que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no vídeo, o vídeo lá do professor Adriano, que falou sobre o livro aqui, Contos de Beedle, o Bardo, ele comentou que era o quê? Era um livro dentro do livro. Lembram disso? Que ele falou sobre isso, que era o livro dentro do livro, e que nós tínhamos o quê? Aqui, como se os contos tivessem sido escritos por quem? Pela J.K. Rowling, professor. O senhor acabou de dizer lá no início da aula que ela que era a autora. Não, sim, ela é a autora. Mas o que nós temos aqui são narrações de personagens tirados de onde? Personagens que saíram do Harry Potter. Então, após os contos, então eu tenho aqui o livro de contos. Após os contos, o que eu tenho? Eu vou ter comentários. E um dos comentários ele até fez a leitura, que são os comentários de quem? Olha só, comentários de Alvo Dumbledore sobre o conto dos três irmãos. Então agora, olha só. Agora, essa parte nós vamos entender como se fosse o Dumbledore fazendo a leitura e comentando a respeito daquilo que leu. Não é bacana quando a gente consegue interagir até mesmo com um personagem que a gente sabe que ele não existe? Então agora a gente vai fazer a leitura de como esse Alvo Dumbledore vê o conto dos três irmãos. E é nessa hora que vocês vão ver como ele vai apresentar a moral da história. Então, acompanhem comigo o que o Alvo diz a respeito do conto. Olha só. Quando eu era criança, essa história me causou uma profunda impressão. Ouvia primeiramente contada por minha mãe, e logo tornou-se o conto que eu pedia com mais frequência na hora de dormir. Isto sempre provocava discussões com o meu irmão mais novo, Alberforth, cuja história favorita era Bodalhão, o bode resmungão. A moral de O Conto dos Três Irmãos não poderia ser mais clara. Os esforços humanos para evadir ou superar a morte estão sempre fadados ao desapontamento. O terceiro irmão da história, o mais humilde e também o mais sábio, é o único que compreende isso, pois tendo escapado uma vez da morte por um triz, o melhor que poderia esperar era adiar o próximo encontro o máximo possível. O mais moço sabe que zombar da morte, envolver-se em violência, como o primeiro irmão, ou ocupar-se da sombria arte da necromancia, como o segundo irmão, significa medir forças com um inimigo ardiloso que não pode perder. Olha só que interessante quando nós temos aí essa ideia, esses comentários ali do Alvo, né, do Alvo Dumbledore, dizendo exatamente qual é a moral, que não adianta, né? Por mais que você tente ali, né, enganar essa morte, em algum momento ela vai chegar até você. E ele ainda, inclusive, elogia o nosso terceiro irmão. Por que ele elogia o terceiro irmão? Porque ele foi sábio e sabia que não conseguiria enganar a morte. E agora nós vamos refletir um pouquinho mais com o Alvo Dumbledore, de acordo, certo? De acordo com a história, de acordo com a história ali do Conto dos Três Irmãos, os comentários do Alvo Dumbledore. Olha só o que ele traz ali no texto. Olhem só. Qual de nós, porém, teria revelado a sabedoria do terceiro irmão se lhe fosse oferecido escolher o melhor presente da morte? Bruxos e trouxas são igualmente imbuídos de sede de poder. Quantos teriam resistido à varinha do destino? Então agora, para um pouquinho, para a gente pensar a esse respeito. Olha só, como que o nosso Alvo Dumbledore traz para nós. Olha só, quantos de nós, né, teriam resistido à varinha do destino? Você é uma pessoa que teria resistido à varinha do destino, sabendo
que a varinha traria o que para você ali? Você seria invencível, traria muito poder para você. Será que você teria resistido a essa varinha? E se você não tivesse resistido, né? Se você realmente pegasse a varinha como presente, será que o seu destino teria sido o mesmo destino que foi dado ao irmão? Será que é isso que teria acontecido? Então, vamos continuar para saber ali o que o alvo traz mais a respeito do conto. Olha só. Que ser humano, tendo perdido um ente amado, poderia resistir à tentação da Pedra da Ressurreição? Mesmo eu, alvo Dumbledore, acharia mais fácil recusar a capa da invisibilidade, o que prova apenas que, esperto como sou, continuo sendo um bobalhão tão grande quanto os demais. E assim nós temos o quê? Assim nós temos esses comentários, né, feitos ali na história pelo alvo Dumbledore, e ele nos traz nessa última parte uma reflexão muito grande sobre não escolher a capa da invisibilidade. E lembram que lá na história, na divisão ali, né, do que aconteceu, a capa da invisibilidade é a última coisa mesmo a ser escolhida, é aquela coisa que vai para o irmão mais novo. E o próprio alvo, né, o próprio bruxo, ele diz que ele continua sendo um bobalhão, achando que é esperto, mas na verdade ele é apenas um bobalhão. Então esse foi o conto trazido para vocês. É um conto fantástico. Professor, o que quer dizer que fantástico? Quer dizer que é um conto muito legal? Além do conto ser muito legal, é uma literatura que a gente chama de literatura fantástica. Será que você conhece literatura fantástica? Será que você gosta de literatura fantástica? O que são literaturas fantásticas? Vocês devem ter percebido que aqui na mesa eu tenho o quê? Aqui na mesa eu tenho várias obras, né? Além das obras, né, do Harry Potter que nós usamos aqui para esta aula, além dessas obras que nós usamos para a aula, eu tenho outros exemplares de obras também que são consideradas fantásticas. O que é fantástico? Ele vai trazer ali uma fantasia, uma coisa que foge da realidade. Pode ter bruxos, pode ter magia, né? Então, eu tenho As Crônicas de Nárnia. É uma obra fantástica, As Crônicas de Nárnia. Será que você já leu As Crônicas de Nárnia? Todas elas, todas as histórias das Crônicas de Nárnia. Não somente aquelas que são mostradas ali no cinema, mas aquelas que também têm e não foram gravadas ainda para o cinema. Então, As Crônicas de Nárnia é uma obra fantástica também. Temos também, claro que você já sabe, que O Senhor dos Anéis saiu de onde? O Senhor dos Anéis saiu, né? O filme Senhor dos Anéis saiu de uma obra, e é uma obra, olha só, bem extensa. Então essa aqui é a obra completa. Nós temos lá os filmes do Senhor dos Anéis. Então está tudo aqui nessa obra. Também nós temos a literatura fantástica. E vou dizer outros dois nomes que possivelmente você já conhece, que é essa série de livros. Lembram? O Percy Jackson fez bastante sucesso, veio nessa mesma onda de literatura fantástica infanto-juvenil. Então, trouxe para vocês esses dois aqui, que são duas séries, né, falando do Percy Jackson, mas são histórias bem diferentes. Nós temos, claro, também, muito conhecido, essa história Coração de Tinta. Essa história Coração de Tinta, eu particularmente gosto muito. Por quê? Porque fala de literatura. É um livro falando de literatura. Um livro que fala de leitura. Então o personagem se envolve com essa leitura. Muito bacana essa história também. E já digo para vocês que possivelmente vocês vão encontrar essas obras nas bibliotecas. Temos também aqui, brasileiro, As Crônicas de Miramar, que também traz essa literatura fantástica, de fantasia. E é gostoso, claro, nós podermos sair aqui da nossa realidade e ter a nossa leitura de prazer. Você ler o seu livro, o seu texto, por prazer. Isso é muito bacana. E o último que eu trouxe para mostrar para vocês é aqui uma série, é um pouco mais recente, chamada A Rainha Vermelha. Também vai tratar dessas questões de fantasia, essa literatura fantástica. Mas o interessante da literatura fantástica não é somente a gente viajar,
nas histórias. Não é somente isso, eu tanto falo para vocês de nós viajarmos nas histórias, mas não é somente isso não. Elas trazem muita reflexão a respeito, muitas vezes, de amizade, muitas vezes de sociedade. Então, quando você tiver a oportunidade, faça a leitura, sim, de uma literatura fantástica que eu tenho certeza que você vai adorar. E, infelizmente, por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu espero você na nossa próxima aula. Até lá!